A paz do Senhor, igreja. Você que está aí na sua casa, espero que você já esteja sendo abençoado desde já com essas canções. E diante de tudo que nós estamos vivendo, a intenção da nossa igreja é fazer com que você seja bem instruído diante de tudo que tem acontecido e a sua vida seja edificada a cada culto. Não é algo muito natural e normal estar aqui vendo essas cadeiras vazias, mas nós sabemos que em espírito nós estamos unidos. O apóstolo Paulo gostava de falar isso quando ele escrevia suas cartas às igrejas, dizendo que ele podia estar longe, mas em espírito eles estavam unidos. Até porque o mesmo espírito que habita em mim, habita em vocês que estão aí, e é um espírito que comunica conosco. Eu quero falar com a igreja hoje, com você que está aí na sua casa, um texto que está em Lucas, capítulo 21. E eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia aí, e do mesmo modo que você faz aqui na igreja, estando aqui no templo, no nosso espaço reservado para culto, eu gostaria que você fizesse aí também na sua casa, que você desligasse de todas as coisas que podem tirar a sua atenção, que você realmente se colocasse na presença de Deus agora, prestasse atenção naquilo que vai ser ministrado, buscasse aprender mais a respeito da palavra de Deus. Uma coisa importante, antes de nós entrarmos na palavra aqui, é que hoje nós estamos participando de um momento também bastante importante para a nossa nação, que é um dia de jejum nacional, que foi instituído, inclusive, pelo nosso presidente. E eu tenho visto que realmente a igreja tem se mobilizado nisso, e eu vejo isso com ótimos olhos, é algo maravilhoso. Nós temos visto que, apesar de toda essa problemática, Deus tem atingido o propósito com isso tudo, que é levar a sua igreja a ser quebrantada. Só uma observação para que nós possamos fazer com que esse jejum seja ainda mais válido e agradável aos olhos do Senhor. Que nós possamos fazê-lo, que nós possamos realmente deixar de lado alimentos, ou não sei o modo como você vai jejuar, mas que nós possamos também colocar em prática o jejum de Isaías 58, para que de forma plena o nosso jejum ao Senhor seja agradável, para que de forma plena o nosso Deus se agrade daquilo que estamos fazendo. A palavra amor na Bíblia está intimamente ligada à prática. Que nós possamos fazer esse jejum de forma prática, mas que nós também possamos ir lá e ajudar os necessitados, atender o órfão e a viúva, como nos diz em Isaías 58, que é o jejum agradável ao Senhor. Que a igreja possa ver isso e nós possamos entender isso, cada um no seu lar, na sua casa. Glória a Deus por isso. Eu acabei de chegar aqui na igreja agora há pouco e vi que, apesar de não estarmos tendo o culto presencial aqui, os irmãos trouxeram uma quantidade muito grande de doações de alimentos ali, que é a campanha que nós fazemos todas as nossas ceias. E se eu não me engano, nós já estamos chegando a quase 2 toneladas de alimento ali, que com certeza vai ser utilizado para abençoar a vida de pessoas, de órfãos, viúvas, pais de famílias que nesse momento difícil estão precisando. Então, se você também tem a sua oferta a fazer, no que diz respeito a doações, pode chegar aqui, vem aqui até aqui a igreja. Você só chega, deixa a sua doação e volta para sua casa. Não tem nenhum tipo de aglomeração aqui, nada. Você só pode passar aqui na porta, deixa a sua doação e vai, para que nós possamos cumprir esse papel. Estamos jejuando, mas enquanto igreja também vamos atender o órfão e necessitado, cumprindo o jejum de Isaías 58. Que Deus realmente esteja nos abençoando nesse propósito aí. Como eu disse, eu quero falar com a igreja com base no texto de Lucas, capítulo 21, que é um texto escatológico. Nós encontramos esse mesmo texto em Marcos 13 e também em Mateus 24. No entanto, Lucas aqui, ele traz até de uma forma um pouco mais resumida, e eu quero falar com vocês aqui, basicamente, em alguns versículos apenas, em 4 versículos, que é no versículo 28, versículo 34, 35 e 36. E o tema da minha mensagem hoje, o que eu quero falar com a igreja hoje é alguns conselhos de Jesus relacionados a esses dias que nós temos vivido. Nós temos dado muitos conselhos, temos instruído a igreja de várias formas, mas o que Jesus nos diz a respeito desses dias que nós estamos vivendo? O que Jesus fala para mim e para você acerca disso que nós estamos vivendo hoje? Antes de nós entrarmos propriamente no texto, de nós falarmos de maneira bem direta nos textos que eu acabei de citar aqui, eu gostaria de fazer algumas considerações com relação a tudo isso que nós estamos vivendo aqui. A primeira consideração que eu gostaria de falar é o seguinte: nós precisamos admitir que estamos vivendo os cumprimentos das profecias dos últimos dias. Nós não podemos, enquanto igreja, ficarmos nos iludindo, achando, não é. Nós estamos, sim, vivendo o cumprimento do que Jesus profetizou no seu sermão escatológico. E a igreja precisa entender isso. Segunda coisa, tudo o que tem acontecido não pode ser visto por nós cristãos com um ar de espanto.
Por quê? Porque nós fomos avisados. Jesus, na sua palavra, toda a Bíblia, e principalmente Jesus, em seu sermão escatológico, os apóstolos, aqueles que escreveram os livros, Paulo, todos eles, Pedro, todos eles nos alertaram acerca disso que iria acontecer. Os profetas do Antigo Testamento nos alertaram. Logo, nós que somos cristãos, não temos sequer o direito de acharmos e de ficarmos espantados. Nossa, mas o que está acontecendo? Meu irmão, nós temos que ter consciência de que nós fomos avisados, de que tudo isso que está acontecendo, aconteceria. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Na sua casa aí, depois você pega e lê Mateus 24 de forma detida. É o mesmo texto, mas leia os três. São evangelhos sinóticos, mas leia Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, de forma bem detida, com calma, para você ver que nós fomos avisados pelo próprio Cristo de que isso aconteceria. Outra coisa, tem coisas que nós oramos e que Deus revoga. E Deus elimina de maneira rápida e imediata, porque Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Mas existem coisas que nós oramos e Deus não revoga, e a nossa oração ela serve para alívio e não para extinguir o problema. No que diz respeito a essas questões aqui, olha o que diz Jesus em Mateus 24, versículo 6. Ele diz assim, ó, vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. E eu não vou ler o texto todo, e aí ele vai falar de pestes, ele vai falar de fome, de tudo isso que nós estamos vivendo. E olha o que ele fala. Ele usa um termo aqui que ele diz assim, ó, é necessário que tais coisas aconteçam. O que Jesus está dizendo aqui? Existe uma profecia bíblica de que essas coisas precisam acontecer. É necessário. A palavra necessária aqui significa indispensável, imprescindível, fundamental, essencial, é preciso, crucial, primordial, inevitável, obrigatório. Jesus está dizendo que é obrigatório, é necessário, é imprescindível, é inevitável que essas coisas aconteçam. Logo, como o próprio texto que nós vamos ler aqui, nós oramos e pedimos a Deus sim que Deus nos abençoe, mas nós temos que ter o nosso coração firmado no que a Bíblia nos diz, e se o Senhor não trouxer a resolução plena disso, nós vamos esperar ao menos que o Senhor nos dê o alívio disso, porque Ele fala que nós podemos orar pedindo alívio, que Ele nos livre sim. Mas nós temos que ter essa consciência, porque se nós não temos essa consciência, nós oramos tendo aquela convicção de que sim, não sei o que, nunca mais vai acontecer nenhum tipo de problema, e nós podemos nos frustrar, porque essa não é uma fé genuína, não é uma fé que nós agimos de forma que nós tenhamos uma racionalidade santa em cima disso, mas é uma fé às vezes até meio irresponsável se nós pensarmos assim. Outra coisa, mais uma observação, basta ler o sermão escatológico de Jesus, e nós vamos ver ele nos dizer que as coisas aqui na terra vão piorar. Eu não estou sendo aqui um profeta do caos. Eu não estou sendo profeta do caos. De forma alguma. Se eu for acusado, por exemplo, se você chegar em mim e dizer, você está sendo um profeta do caos, então eu vou te pedir para você dizer que Jesus é um profeta do caos. Leia o que Jesus disse. Jesus fala que as coisas iriam de mal a pior. Olha o que ele diz em Marcos 13, 20. E se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Ele abreviou os dias, ou seja, Ele abreviou o dia da sua vinda. A luta, as dificuldades, os problemas iriam se intensificando a tal ponto que o Senhor precisou abreviar por causa dos eleitos, por causa dos que estavam em Cristo, senão nem esses suportariam. Nós estamos vendo um prognóstico de Cristo aqui, de melhora, no seu sermão escatológico? Não. Nós não temos, e se eu não tenho essa consciência, eu corro o risco de criar expectativas erradas e de ficar cada vez mais esperançoso em cima de algo que não vai acontecer, quando na verdade, como nós vamos ver no texto, a nossa esperança não tem que estar aqui, não deve estar aqui. Outra observação, o nosso papel, e isso que eu estou falando aqui, gente, é o posicionamento da nossa igreja. Nós vimos o pastor João várias vezes aqui ministrando e falando a respeito de que nós estamos sim vivendo os últimos dias. E o nosso papel enquanto pastores é dar esperança para as pessoas, mas uma esperança real. O nosso papel não é dar falsas esperanças de melhor aqui, mas mostrar a realidade bíblica e alertar a igreja sobre tudo que está para acontecer e oferecer essa esperança para a igreja, que é uma esperança de eternidade. Nós temos que dar esperança? Sim, mas não falsas esperanças. Uma esperança real, uma esperança na eternidade para as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Nós vimos aí que várias estradas recentemente, devido às chuvas, foram levadas e ficaram crateras enormes nas estradas. Suponhamos que você está indo em direção a algum destino, onde uma estrada caiu assim, você vê uma pessoa no caminho e fala assim, como é que está a estrada aí para frente? A pessoa pensa, nossa, a estrada caiu lá na frente, mas eu não vou falar isso para ele não, porque senão ele vai ficar com medo. Vou falar que está tudo bem. E aí a pessoa fala assim, não, está tudo bem, pode ir. O cara vai
ele não está avisado de que vai haver a cratera lá, o que vai acontecer? Ele vai cair naquela cratera, ele vai morrer, ele vai sofrer dano. Mas se a pessoa que estava lá no caminho falar assim, não, cara, a estrada caiu na altura do quilômetro tal, cuidado. Esse cara vai tomar cuidado, e ele então vai devagar. É exatamente esse o nosso papel. Nós temos que alertar você do que está por vir ainda, de coisas que ainda virão, que a Bíblia nos diz que aconteceriam, para que você não fique desapercebido e chegue na cratera e caia, mas para que você saiba, peraí, olha, a Bíblia falava que isso ia acontecer, está acontecendo. Existem mais coisas a acontecerem. Olha, os pastores estão dizendo, estão nos alertando de forma real. Não estão nos dando uma esperança falsa, uma esperança real na eternidade. As coisas aqui não estão assim para melhorar, as coisas estão para piorar. Vamos ficar atentos. É exatamente isso. Outra questão. Todo esse capítulo 21, ele de forma muito direta, ele nos mostra qual que deve ser a nossa esperança, mas principalmente no versículo 28, ele fala isso de forma muito clara. No entanto, apesar de sabermos tudo isso a respeito dessas problemáticas todas, é interessante que Jesus ele traz para nós uma fala que parece ser muito paradoxal, muito oposta àquilo que nós esperávamos que ele falasse. Porque ele fala que as coisas vão piorar, que vão haver problemas, que vão haver dificuldades, que vão haver lutas, que as coisas vão a cada dia intensificando. No entanto, ele fala que nós devemos nos alegrar. E ele fala que nós devemos nos alegrar com base na esperança real e viva que nós devemos ter, que é a esperança da nossa salvação eterna, um dia morando com ele, e na esperança de que ele voltará para nos buscar. Quando nós entendemos isso, que nós devemos depositar a nossa esperança nisso, no fato de que a nossa esperança está na salvação por meio de Cristo, nós temos paz em meio ao caos. Nós conseguimos ter paz. E olha o texto aí, abre sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 21, na sua casa. Eu espero que você já tenha abrido. E olha aqui para você ver. No verso 28, eu gostaria de ler todo o texto, mas nosso tempo não é hábil. Então você leia na sua casa, por favor. Nós sabemos que o texto ele vai falar sobre uma infinidade de sinais, inclusive esse que nós estamos vivendo, que seriam pragas, pestilências, esse tipo de coisa. E aí, no verso 28 ele diz, portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Lembra que eu falei que o tema da mensagem era o quê? Alguns conselhos de Jesus com relação a esses dias que nós temos vivido. Olha o que Jesus, ele traz as profecias, ele fala tudo que vai acontecer, ele não nos dá falsas esperanças, ele diz que vai ser difícil, vão ser dias difíceis, e nós estamos vivendo esses dias, nós precisamos admitir isso, e Jesus começa então a dar conselhos para nós, dizendo o que nós devemos fazer diante disso tudo. E ele diz, portanto, finalizou aquilo e ele começa, quando todas estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, tudo que Jesus disse que aconteceria já está acontecendo hoje. Nós temos visto guerras, rumores de guerras, existem notícias que falam que as piores guerras que já existiu no mundo estão acontecendo hoje. Epidemias como essa que está acontecendo agora. Nós estamos, a mídia, e nós estamos muito focados nessa questão do coronavírus, mas depois entra na internet e pesquisa lá para você ver os furacões, os terremotos que estão acontecendo. Semana passada teve um terremoto de escala 7.5 na escala Richter, na Europa. Teve entrando em erupção lá na Europa, no Oriente. O negócio está feio para todo lado, não é só isso aqui que está acontecendo. Todos os sinais que Jesus falou estão acontecendo de forma intensa. A questão é que a mídia está muito focada nisso daqui. Mas Jesus fala, quando todas essas coisas começarem a acontecer, começaram. Já tem um tempo que começaram, mas estão se intensificando cada vez mais. Já tivemos pestes e pragas piores do que essa? Já tivemos. Mas nunca houve uma comoção e uma paralisação mundial como nós estamos vendo agora. Intensificação, e nós temos o aviso, olha Jesus, quando começar, então nós já chegamos à seguinte conclusão, já começou. Então já que começou, o que eu e você temos que fazer? Porque Jesus falou, quando essas coisas começarem a acontecer, vejam o que vocês precisam fazer. Você concorda comigo de que já começou? Começou. Gente, é inegável que as coisas não começaram a acontecer, não tem como, é irrefutável você dizer, não, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, não tem como. Tem que haver um nível de incredulidade absurdamente grande no coração de alguém que olha para tudo isso e diga, não, isso não tem nada a ver com o que as profecias bíblicas dizem. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, ele diz, levantem-se. Algumas versões bíblicas vão trazer o termo exultai. Olha que interessante isso. Primeiro, tem uma versão, eu estou com uma delas aqui, a NVT, fala assim, levantem-se. Tem algumas outras versões que é a mais comum e eu acredito que é a que você mais está utilizando, Ferreira de Almeida, todas essas versões,
ela vai estar falando, a revista atualizada, ela utiliza mais o termo exultai, que nenhum dos dois está errado, porque o termo levantar aqui também está intimamente ligado à questão de você se colocar de pé, em postura, de você ter alegria no seu coração. Essa palavra exultai, recentemente eu ministrei uma palavra aqui, onde eu fiz uma explanação acerca desse termo aqui. A palavra exultai significa alegrar-se, sobremaneira, uma alegria transbordante. E quando ele fala aqui, levantem-se, é colocar-se de pé para celebrar. Olha o que Jesus diz. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, exultem. Vocês precisam celebrar. Agora por quê? Coloquem-se de pé e tenham uma postura de quem sabe que o rei está chegando. Jesus está dizendo, gente, vocês colocam de pé para quê? Nós temos alguns ensinamentos que nós tiramos disso aqui que Jesus falou. Por que você se coloca de pé diante de uma situação? Primeiro, porque nós sabemos que Jesus está voltando e Ele é o rei. E ninguém permanece sentado quando um rei chega e entra num recinto. Coloquem-se de pé, porque vocês que conhecem a promessa, sabem que eu estou voltando. E eu quero que vocês estejam de pé quando eu chegar, porque isso é um ato de quê? É um ato de honra. Nós cristãos, sabendo disso tudo, nos levantarmos, nos colocarmos de pé, significa que nós estamos honrando o nosso Deus, nós não estamos desfalecendo diante das lutas, mas nós sabemos que o nosso rei vive, ele está voltando e ele merece ser honrado, e quando ele voltar nós estaremos de pé, a igreja estará de pé, porque Jesus mandou nós estarmos de pé. Jesus nos mandou nos alegrarmos. Outra razão para nós estarmos de pé, porque é uma postura que demonstra confiança em Deus. Senhor, nós estamos aqui, nós confiamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ainda que tudo vá de mal a pior, nós confiamos no Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. Essa deve ser a nossa postura. Outra coisa, estar de pé, levantar, mostra que cremos que Jesus cumprirá a sua promessa e voltará sim, não importa o que aconteça, eu sei que Ele vai voltar. Eu estou de pé te aguardando, Jesus. Eu estou aqui, nós enquanto igreja, estamos de pé, ainda que nós não possamos ter culto aqui, ainda que na minha casa as coisas não estão bem, ainda que o mundo esteja indo de mal a pior, ainda que o caos tome conta de tudo, eu estou de pé, porque isso tudo está se cumprindo, e o Senhor mandou que eu estivesse de pé e me alegrasse diante disso tudo. E eu estou de pé, a igreja deve permanecer de pé, nós devemos nos alegrarmos diante de tudo que tem acontecido, porque, alegrar por quê, Raul? Com luta, nós temos que nos alegrar por vermos que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós somos uma geração privilegiada. Você consegue compreender o privilégio que você tem de ver o que Jesus profetizou se cumprindo diante dos seus olhos? Então não murmure, exulte, alegre-se. Alegre-se. Olha o privilégio que nós temos enquanto igreja, não só de ver o que está acontecendo, mas de termos sido consolados e instruídos pelo próprio Cristo. Exultai, não é tempo de tristeza, mas de nos alegrarmos por vermos a palavra de Deus se cumprindo e por sabermos que a nossa salvação se aproxima. E ele diz, ergam a vossa cabeça. O que ele quer dizer com isso? Ergam a vossa cabeça. O que o texto bíblico nos diz com isso? O que simboliza o erguer a cabeça? Ergam a vossa cabeça e olhem para o alto, porque a vossa esperança vem do alto. Não desfaleça, não fique com a cabeça para baixo, não fique aí esmorecido, desanimado. Não, erga a sua cabeça, porque a sua esperança vem do alto. Olhem para cima, a sua esperança não está em homens, a nossa esperança não está nos nossos governantes, por melhor que ele seja, por mais que você goste ou não do Bolsonaro, por mais que ele seja um bom presidente ou não, por mais que você concorde com o governador ou não, a nossa esperança não vem de homens, os homens estão aí lutando, buscando cura, a tecnologia do mundo está à toda disposição para achar uma cura e não consegue, a sua esperança não está neste mundo, a sua esperança não está nos homens, a tua esperança não está na ciência, a sua esperança está em Cristo. Olhe para o alto, Jesus diz, ergam a vossa cabeça. Ergue a cabeça porque vai ficar tudo bem? Não, não vai. Ergue a cabeça porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai voltar para me buscar. Nós não podemos ficar de cabeça baixa e desanimados. Nós precisamos erguer a nossa cabeça e olhar para cima, porque é de lá que Jesus vai vir nas nuvens. Jesus está dizendo, quando tudo isso estiver acontecendo, quando estiver próximo, ergam a vossa cabeça, porque quando vocês menos esperarem, vocês vão me ver descendo nas nuvens.
Durante tudo isso que está acontecendo, você tem olhado para o alto. Quando você sai na rua, você olha e fala, será que é agora que eu vou ver ele descendo nas nuvens? Você tem essa esperança? Será que eu vou vê-lo descendo nas nuvens agora? Ergam as vossas cabeças. O dia que Jesus estava sendo assunto ao céu, 2 anjos disseram àqueles que estavam lá, está lá em Atos capítulo 1, versículo 11, diziam a eles, falam assim, varões galileus, por que estão olhando para cima? Porque do mesmo modo que viste Jesus ser assunto ao céu, ele voltará um dia. Ergam as vossas cabeças, tenham esperança, porque a qualquer momento o nosso Redentor pode vir nas nuvens. Por que mais? E por que Por quê? Por que nós temos que nos alegrar? Por quê? Porque a nossa redenção, a nossa salvação se aproxima, é o que Jesus nos disse. Quando vocês virem tudo isso acontecendo, alegrem-se, exultem, uma alegria transbordante, uma alegria explosiva, uma alegria que você não consegue conter, porque a sua redenção, porque a sua salvação está se aproximando. Cada dia que passa, diante de tudo que tem acontecido no mundo, está um dia mais próximo de nós estarmos com o nosso Senhor na eternidade, e por isso eu e você temos que nos alegrar. Não é pelo que o mundo está nos oferecendo aí, não é porque vai sair alguma verba te ajudando em alguma coisa, não é, é porque o nosso Redentor se aproxima, a nossa salvação se aproxima. Deposite a sua confiança, deposite a sua esperança nisso, igreja. Jesus disse que a igreja seria perseguida, que nos levariam diante dos tribunais. Gente, para e analisa um pouco de tudo que está acontecendo. Nós já não estamos podendo, está começando com base nisso, mas nós já não podemos ter os nossos cultos públicos. Pensa. Ou você acha que não, que vai voltar tudo ao normal? Pode ser que por um tempo, mas vai chegar um momento em que nós seremos sim perseguidos, levados diante dos tribunais. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul já, teve um pastor que foi preso. E aqui eu não estou fazendo apologia, a questão de agora abrir ou deixar de abrir lugar. Eu acho que nós, enquanto cristãos, nós temos sim que obedecer às autoridades. No entanto, se hoje nós estamos achando difícil isso, Jesus falou que a igreja seria perseguida e nós seríamos arrastados aos tribunais. Ou você acha que isso Jesus profetizou só para as igrejas que estão lá na China, na Coreia do Norte, ou para nós aqui no Brasil, isso não vale? Vai chegar um momento, e não está longe isso. Isso que está acontecendo era algo impossível de se imaginar há 1 mês atrás. E olha o que nós estamos vivendo. Outra questão. Vai lá para mim, por favor, no verso 34 ao verso 36. Só frisando aqui mais uma vez. Nós temos que nos alegrarmos pela salvação que nos aguarda. Porque a nossa redenção se aproxima. Agora olha o verso 34 ao verso 36. Diz assim, ó. Aí Jesus, mais conselhos de Jesus para nós, ele diz, tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com as farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida, não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos os que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem, para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos analisar esse texto aqui, olha o que Jesus nos diz, olha a quantidade de conselhos que Jesus nos dá aqui. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Tenham cuidado. Primeira coisa que Jesus diz, cuidado, estejam em alerta, vigiem, não fiquem acomodados. Não fique em casa à toa, acomodado não. É momento de se prostrar e buscar a presença de Deus, de orar, de fazer aquilo que agrada ao Senhor. É momento de colocar a vida em dia. Cuidado. Não é brincadeira o que está por vir. Gente, você dá um alerta de cuidado para alguém. Quando você diz para alguém assim, ó, tenha cuidado, é porque é algo bobo que está por acontecer? É porque as coisas vão melhorar ou é porque as coisas vão? Jesus diz, tenham cuidado. E ele continua dizendo, não deixem seu coração se entorpecer com as farras e bebedeiras, nem com as preocupações. Deixa eu dizer uma coisa, nem com as preocupações dessa vida. Você fala assim, não, mas você está falando com a igreja não entra em farra e bebedeira. Você sabe o que farra e bebedeira aqui simboliza? Simboliza os entretenimentos deste mundo. Simboliza as alegrias falsas deste mundo. E nós, apesar de estarmos em casa, essa geração nunca teve tantos meios de entretenimento para nos afastar de Deus como a nossa geração tem, porque você está dentro de casa e tem uma internet que você pode ficar 24 horas acessando, ou você tem uma Netflix aí dentro de casa que você pode acessar, e se você quiser, você passa uma quarentena inteira, sem sequer pegar na Bíblia, sem sequer vigiar e ter cuidado com tudo que está acontecendo. Será que nós temos tido cuidado? Jesus diz, tenham cuidado, não deixe seu coração se entorpecer, não deixe seu coração se embriagar com o que esse mundo tem te oferecido, você está sendo entretido, cuidado. Esteja alerta, coloque a sua vida diante do Senhor.
Arrependam-se, busquem a presença de Deus. E ele diz ainda, nem com as preocupações dessa vida. Nem com as preocupações dessa vida. O que tem ocupado mais a sua mente agora, nesse momento todo que nós estamos vivendo? Com o que você tem estado mais preocupado nesse momento que nós estamos vivendo? Com a sua vida espiritual, ou com as coisas do reino, ou com as posses, empresas, preocupações dessa vida? Deixa eu te dizer, eu não estou dizendo que você não possa trabalhar, buscar aí o seu recurso. Nós precisamos. O problema é onde está a sua preocupação. Jesus, gente, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Quando essas coisas começarem a acontecer, não deixe que os seus corações fiquem entorpecidos com as ilusões desse mundo, com os entretenimentos desse mundo, e não se preocupem com as coisas dessa vida. O nosso Deus está no controle de tudo. Você está mais preocupado com o quê? Com a sua empresa? Você está mais preocupado com o quê? Com as suas finanças? Você está mais preocupado com o quê? Encontrar essa doença, que também são coisas dessa vida. Preocupe-se com as coisas espirituais, pelo menos agora. Jesus está dizendo, não deixe que você seja entorpecido, volte o seu pensamento, preocupe-se com as coisas que são eternas, espirituais, quebrantamento, leitura bíblica, oração, busque a presença de Deus como você nunca buscou antes nesse momento. A sua preocupação não pode fazer nada, você não pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida. O que adianta ficar ansioso e preocupado? Ouça o conselho de Jesus. Entregue as preocupações dessa vida ao Senhor e dedique-se às coisas espirituais. Deus tem cuidado e Ele vai continuar cuidando dos seus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A provisão de Deus sobre as nossas vidas virá quando nós nos dedicarmos a Ele, quando nós pararmos de nos preocupar com as coisas deste mundo, quando nós largarmos os entretenimentos que têm nos afastado dEle. Agora é momento de você ler Bíblia, de você buscar esse tesouro aqui, de aprender mais, porque os tempos são difíceis. Você nunca leu a Bíblia? Leia na quarentena. Nunca leu toda a Bíblia? Leia agora. E ele diz, não deixem que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha. Se você ficar preocupado com as coisas deste mundo, você vai ser pego de surpresa, desprevenido, despreparado, como um ladrão. Jesus falou, olhem para o alto. Olhar para o alto é o quê? É estar ligado às coisas eternas, é você estar esperando a volta de Jesus. Mas se você está preocupado com as coisas deste mundo, você faz o quê? Só olha para o chão. Só olha para baixo, só olha para as coisas daqui, só preocupa com essas coisas daqui. E Jesus volta, e você vai precisar que alguém diga, olha, Jesus vindo nas nuvens. Você... Aí você vai olhar para o alto, já é tarde, meu amigo. Já é tarde. Quando Ele aparecer nas nuvens, será tarde. Jesus, olhe para o alto, para de olhar para as coisas terrenas. Será que mesmo diante de tudo que nós estamos vendo e vivendo, nós ainda vamos continuar nos preocupando mais com as coisas deste mundo? Não é possível, gente. O que mais precisa acontecer para que nós nos voltemos totalmente e integralmente para Cristo? Eu tenho visto, como eu disse, eu sei que nós somos falhos, existe ainda uma certa preocupação com as coisas, mas eu tenho visto muitas pessoas preocupadas de maneira exacerbada com empresas, com esse mundo, com essas coisas, e a economia, e não sei o quê. Coloque tudo isso na mão de Deus, e vá se preocupar com as coisas espirituais. Prepare a sua alma, o seu espírito, prepare-se no Senhor, e deixe que tudo isso o Senhor vai cuidar. Você está vendo que esforços humanos está adiantando o quê? Nós temos visto uma polarização no mundo, uns concordam com o governo, outros não concordam, e vira aquela brigaiada. O que adianta ir para Facebook debater isso? Você não muda o mundo assim, você muda o mundo orando, buscando, lendo a Bíblia, pregando o Evangelho para aqueles que estão perdidos e que não sabem dessa notícia que nós sabemos e que são pregos de surpresa. Vá lá falar para essas pessoas, olha, deixa eu te avisar aqui, a Bíblia já falou que isso aconteceria para que você não seja pego de surpresa. Verso 35, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Gente, não tem escapatória para ninguém. Olha o que Jesus diz, esse dia virá sobre todos que vivem sobre a terra. O que nós estamos vendo? O presidente do Santander de Portugal morreu, rico, pobre, branco, negro, pessoas influentes, pessoas que não têm influência, todos estão sendo afetados, estão morrendo, tendo dinheiro ou não, tendo influência ou não. Deixa eu te dizer,
O dia do juízo, isso que nós estamos vivendo, que já faz parte desses dias, dos últimos dias, vem sobre todos. Jesus diz, gente, eu quero frisar, não sou eu que estou dizendo, é Jesus, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. É um dia inescapável, ninguém vai escapar desse dia, por isso nós precisamos estar prontos. O dia do juízo virá sobre todos, e se você se preocupou apenas com este mundo, se você for um cristão apenas nominal, nossa, você não tem noção do quão terrível será esse dia. Os que nós estamos vivendo se tornarão terrível, e os que estão por vir se tornarão ainda mais terrível. Mais terríveis ainda. A volta de Cristo, então, será o pior dia daqueles que não entenderem isso agora. O momento de entender essa mensagem é agora. É agora. Não estou aqui trazendo uma mensagem alarmista. Eu estou mostrando a Bíblia. Volte-se para o Senhor enquanto há tempo. Verso 36, ele diz: estejam sempre atentos e orem, para serem considerados dignos de escaparem dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Estejam sempre atentos e orem, para que sejam considerados dignos de escaparem dos horrores que sucederão. Sempre. O que ele está dizendo? Orem em todo o tempo. O tempo todo. Ou é um tempo de estarmos em oração o tempo todo. E atentos, mais uma vez ele retoma o que ele tinha dito no verso 34, ele traz um alerta, vigilantes, estejam vigilantes. Mais uma vez ele repete, mostrando a importância de tudo que ele está falando. Estejam atentos, estejam atentos, estejam vigilantes e orem, busquem ao Senhor para terem alívio. Jesus está falando para nós buscarmos, para termos alívio, para escaparmos desses horrores que sucederão. Busquem o Senhor para terem alívio. Nós estamos fazendo isso com esse jejum maravilhoso. Jejue, mas não jejue só hoje. Nesse jejum, tenha uma vida constante de jejum, de oração. Busque a presença do Senhor, não somente hoje, mas durante todo esse período, de agora para frente. Faça com que esse seja um marco de mudança espiritual na sua vida. E ele fala dos horrores. Lembra do que eu falei lá? Quanto à questão das coisas. Jesus chama tudo que estaria por acontecer de horrores. Horror é coisa boa? E ele diz, e de estar em pé, para que vocês sejam dignos de estar em pé na presença do Filho do Homem. Orem, se humilhem, arrependam-se, busquem o Senhor para que sejam achados dignos de estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse termo aqui, estar em pé, ele significa salvação do último dia. Jesus está dizendo, busquem a presença de Deus, orem, se humilhem, para que no dia que Jesus voltar, vocês estejam em pé diante dele, como aqueles que foram salvos dessa destruição eterna. É a salvação definitiva, é a glorificação do nosso corpo, que ele está dizendo aqui. E é interessante que no verso 28, ele fala assim, quando isso acontecer, coloquem-se de pé, exultem, alegrem-se. E ele termina dizendo para nós orarmos e nos humilharmos e buscarmos a presença dele, para sermos achados dignos de estarmos de pé na presença dele. Ele manda que, durante esse momento agora, nós nos coloquemos de pé. Jesus fala o seguinte, diante do que nós estamos passando, igreja, nós precisamos nos colocar de pé. Nós não podemos esmorecer. Nós precisamos nos alegrarmos, nós precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar a palavra de Deus, nós precisamos pregar a verdade, nós precisamos alertar, nós precisamos estar de pé, porque se nós nos colocarmos de pé agora, no dia que o Senhor Jesus vier nas nuvens, nós não somente estaremos de pé, mas com a cabeça erguida, esperando a sua volta, e permaneceremos de pé em tua presença, para com Ele celebrarmos por toda a eternidade nas bodas do Cordeiro. Se a igreja se coloca de pé agora, a igreja estará de pé diante do seu rei que virá, para honrá-lo, mas também para se alegrar em sua presença por toda a eternidade. Coloque-se de pé, igreja. Siga os conselhos de Cristo, siga os conselhos de Jesus para você. Finalizando, algumas coisas aqui rápido. Não sou eu que estou te dando esses conselhos. Esses conselhos são dados a mim também. É o próprio Jesus que está te dando esses conselhos. Segundo, você pode acolhê-los ou ignorá-los. Mas saiba que se você os ignora agora, você também está ignorando o próprio Jesus.
E por isso, no dia da volta, você também será ignorado. Terceiro, apesar de todas as lutas e dos dias serem maus, para os que estão realmente em Cristo, é momento de alegria explosiva, porque a nossa redenção se aproxima. Essa é a real e verdadeira esperança que nós devemos ter. Quarto, você tem seguido estes conselhos? Não. Então, hoje é o momento para que você comece a segui-los. Ainda há tempo. Comece deixando de se preocupar com as coisas deste mundo e alegre-se no Senhor e preocupe-se mais com as coisas que são eternas. E por último, é tempo de quebrantamento e arrependimento. Nós precisamos nos voltar para Deus urgentemente. Jesus está voltando e mais uma vez eu repito, Jesus está voltando. Não duvide disso. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa quebrantar cada vez mais o meu coração e nos fazer ter uma visão real, uma visão espiritual, a visão correta de tudo isso que está acontecendo, que nos motive a nos humilharmos em sua presença e nos voltarmos, nos colocarmos de pé, olharmos para o alto e aguardar naquela esperança que é viva, que é real, que é a nossa esperança na eternidade. O nosso Redentor vive e Ele está vindo nos buscar. A nossa salvação se aproxima. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar, pastor? Posso orar, né? Quero orar com você, então. Feche seus olhos aí na sua casa mesmo. Tira um momento agora com a sua família. Se tem alguma criança correndo aí na sua casa, chame essa criança para perto de você, abrace ela, coloque no colo aí. Vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não somente nos alertou a respeito de tudo que aconteceria, mas o Senhor nos deu conselhos valiosos a respeito do que nós deveríamos fazer. Obrigado, Jesus, porque nesse momento nós não nos sentimos desamparados, nós nos sentimos acolhidos pelo Senhor, e nós vemos o quanto o Senhor se preocupou conosco, ao ponto de nos alertar e de nos dizer até o que nós deveríamos fazer quando tudo isso aconteceria, Pai. Ó Deus, eu te louvo e eu te bendigo. Visita cada lar nesse momento, visite cada família, visite cada coração angustiado agora, visite a tua igreja espalhada pela face da terra, que está vivendo um momento de incertezas, mas nós sabemos que a verdadeira igreja, a igreja invisível, ela não pode ser dissipada. A igreja invisível, a igreja do Senhor, Deus, a igreja que não está dentro dos templos, nós que estamos hoje, agora, nas nossas casas, o Senhor olha para a terra e o Senhor tem nos visto congregados sim, orando, buscando e fazendo aquilo que é a tua vontade. Se há algum de nós que ainda está distante do Senhor, que o Senhor Deus toque os nossos corações, que o Senhor nos quebrante e que o Senhor revele a nós o que temos feito de mal, para que nós possamos, ó Deus, nos voltarmos para Ti e nos arrependermos pelos nossos pecados. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.